conselho sábio. Esse é o tema da mensagem do nosso programa de hoje e nós estamos abordando nesse tema um conselho do Senhor Jesus, dentre vários que o Senhor Jesus nos traz em sua palavra. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa e Deus sempre traz os princípios e os valores para que a gente viva uma vida de vitória, de bênção, de alegria. E no programa de hoje, a palavra que eu ministrei aqui na igreja de Uberlândia, eu estou falando sobre uma parábola que Jesus trabalha, ensina a respeito de um tema muito importante para todos nós, que é sermos ricos para Deus e não apenas para nós mesmos. Muitas vezes as pessoas trabalham, estudam, se esforçam, procurando meios de ganhar mais e mais recursos financeiros, né? Não tem nada de errado com isso. Mas elas se esquecem, nesse processo, nessa correria, se esquecem de buscarem a Deus, de buscarem entender qual é o projeto, qual é o propósito do coração de Deus, o que Deus tem para elas, né? E nisso elas acabam se tornando pobres espiritualmente, pobres no relacionamento com Deus. E é exatamente isso que Jesus trabalha neste conselho específico, nesta palavra que nós ministramos aqui na igreja de Uberlândia, um conselho sábio. E eu espero, meu querido, minha querida, meu amigo, você que está me assistindo aí pela TV, pela primeira vez talvez, né, assistindo um programa evangélico, que você possa abrir seu coração e entender esse conselho que o Senhor Jesus nos traz, que nós ministramos aqui na nossa igreja em Uberlândia. Pois bem, o nosso programa vai seguir, você vai ter essa mensagem, né, e daqui a pouco eu volto para o nosso momento de oração. Vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, abra comigo, capítulo de número 12. Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12. Lucas 12. Lucas 12. O tema da nossa mensagem é um conselho sábio. Você que gosta de anotar, temos um conselho sábio para você no dia de hoje. Lucas 12, a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, se dirigindo a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Grifa essa frase aí, querido. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Esse é um conselho do Senhor Jesus. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu queria que você grifasse também todo esse versículo 21, que é um versículo bem pequenininho. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para
com Deus. A pergunta é: como nos tornamos ricos para com Deus? Como se tornar rico? Como se tornar rico aos olhos de Deus? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Põe a mão na sua Bíblia, Pai querido e santo. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Sim, fala conosco neste dia, fala ao nosso coração. Queremos ouvir os Teus conselhos. Senhor Jesus, é o Senhor que está ensinando aqui através desta parábola. E eu sei que o Senhor está aqui conosco, presente, junto a nós aqui neste culto maravilhoso. Obrigado por este culto, onde nós já louvamos o Senhor, já trouxemos os dízimos, e agora queremos que o Senhor fale ao nosso coração. E aquilo que em nós, Senhor, precisa de correção, que o Senhor mesmo corrija com a Tua palavra, com a Tua sabedoria. Senhor, queremos ouvir a Tua voz e queremos atender, aprender e atender aquilo que o Senhor fala conosco. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Querido, Jesus está fazendo um discurso aqui no capítulo 12, desde o versículo 1 em diante. Ele está falando de várias coisas, e aí, de repente, alguém o interrompe. É o versículo 13, o versículo abre dizendo: nesse ponto, então alguém, um homem que estava no meio da multidão, faz uma pergunta para Jesus: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Certamente havia ali um litígio entre aqueles irmãos. Devia estar tendo alguma dificuldade entre eles por causa de dinheiro, por causa de herança, né? E aquele homem, vendo Jesus, vendo que Jesus era um mestre sábio, que Jesus estava ensinando coisas maravilhosas, ele trouxe para Jesus esse problema que ele e o irmão dele não estavam conseguindo resolver sozinhos. Agora eu quero que você entenda algo aqui muito importante. É que para um mestre, como Jesus era um mestre, era comum que eles trouxessem questões para que os mestres resolvessem, para que os mestres os ajudassem, né, a resolver aquela questão. E foi isso que este homem sentiu liberdade de fazê-lo. No meio daquele discurso de Jesus, ele interrompe o Senhor e ele então pede socorro, pede ajuda, para que Jesus o ajude a resolver aquela situação. Agora, embora Jesus ele tenha respondido aquele homem com uma outra pergunta, porque a resposta de Jesus foi uma pergunta. Veja, no versículo 14, Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Mas embora Jesus faça essa pergunta, Jesus não estava mudando de assunto e nem se esquivou de responder aquilo que aquele homem havia lhe colocado. Só que Jesus aproveitou aquela situação e ele trouxe uma questão mais importante ainda a respeito daquele assunto, que eu e você precisamos também aprender com esse conselho do Senhor Jesus. A questão aqui é: qual é a atitude correta em relação às riquezas, em relação a acumular riquezas? E foi o que Jesus então fala usando essa parábola. E fica muito claro para todos nós aqui algo muito importante nessa fala, nesse ensino de Jesus. A vida, ela é muito mais importante do que os bens materiais. Quero ouvir um amém seu. A vida é mais importante do que os bens materiais. E, mais ainda, o nosso relacionamento com Deus é mais importante ainda. Não quer dizer que os bens materiais não tenham valor. Tem, são importantes, mas eles não são aquilo que é mais importante na nossa vida. E nessa parábola do Senhor Jesus, ele nos ensina alguns princípios muito importantes que podem ser preciosidade para todos nós, né? Tudo na palavra de Deus, tudo que está escrito aqui na palavra de Deus é riqueza, é ensino importante de Deus para as nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção:
Qual era a situação daquele homem, da parábola que Jesus cita? Jesus cita uma parábola, né? Qual era a situação daquele homem? Então, volta os seus olhos aí para o versículo, primeiro, o versículo 15. Então lhes recomendou. Olha a recomendação do Senhor Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A avareza, ela anda junta com, muitas vezes, ela anda junta com a riqueza. Não quer dizer que todo mundo que tem riqueza é avarento, mas muitos o são, né? Então, Jesus já chama a atenção aqui para que a gente tenha cuidado com a avareza, para guardarmos o nosso coração de toda avareza. E aí Jesus diz, na sequência, ainda no versículo 15, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí no verso 16 ele traz a parábola. Então eu quero te falar da situação do homem que Jesus cita na parábola. Então ele diz assim: e lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Primeira coisa importante que eu quero chamar a sua atenção no versículo de número 16. O homem da parábola era um homem rico, um homem que era dono de fazenda, ele era alguém que plantava. E o versículo 3 diz que ele produziu com abundância. Isso quer dizer que a colheita que ele teve foi uma colheita grande, grandiosa, uma excelente colheita. Preste atenção nessa informação que o Senhor Jesus nos dá aqui nesse versículo de número 16. Outra coisa muito importante que nós percebemos aqui é que a riqueza daquele homem, ela fora adquirida honestamente. Ele era um homem honesto, ele era um homem trabalhador, e com o trabalho dele, né, ele constrói, ele produz abundantemente. Ele plantou e houve uma colheita abundante. Esse dado é muito importante para nós, muito importante. Ele era um homem bom, um homem que trabalhava e honestamente ele produzia a sua riqueza, ele produzia abundância com o seu trabalho. Outra coisa muito importante, no versículo 17, esse homem, quando ele viu todo o resultado do trabalho dele, ele pensou, a palavra razoar, que está aí no versículo 17, ele pensou com ele mesmo, né? Ele pensou consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. O que ele percebeu? A estrutura dele, a estrutura que ele tinha, não era suficiente para ele recolher e guardar todo o resultado do trabalho dele. Então isso mostra que ele era um homem previdente. Ele era cuidadoso, ele queria acomodar tudo aquilo, ele queria guardar tudo aquilo que ele produziu, ele não queria que nada se perdesse. E isso é muito importante, porque nós não devemos deixar que nada se perca. Tudo que Deus nos dá precisa ser guardado, precisa ser valorizado, precisa ser bem trabalhado. Posso ouvir um amém seu? Então esses pontos aqui que eu estou te falando, deste homem, que o texto nos informa, é muito importante. Agora, qual foi a grande falha deste homem? Aonde ele falhou? Qual foi o pecado deste homem? E isso é muito importante que a gente observe. Este homem, ele era como alguém que a maioria das pessoas gostaria de ser. Primeiro, eu já dei um dado aqui, ele era rico. Muitas pessoas querem ser ricas. As pessoas que não têm dinheiro, elas querem ter muito dinheiro, elas querem ser ricas. Tem algum problema nisso? Não, não. A Bíblia não diz, aliás, eu vou te mostrar aqui, não diz que você não pode ser rico. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus nos abençoa com prosperidade. Deus é aquele que nos dá condições e sabedoria para adquirirmos riquezas. Posso ouvir um amém seu? Isso é muito importante.
Agora, então Jesus não falou nada contra a riqueza, não é esta a fala do Senhor Jesus. Mas ele fala contra a idolatria da riqueza, né? No versículo 18 ele diz assim: farei isto, respondendo à pergunta dele: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. O que tem de errado aí? Nada, está tudo certo, né? Ele queria guardar a produção dele. Versículo 19: então direi à minha alma, agora entra o problema, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Descansa, come, bebe e regala-te. Aqui entra o problema daquele homem. A confiança dele estava no quê? Estava na riqueza, estava no dinheiro. Eu quero te mostrar um outro texto, nós vamos voltar para esse texto aqui, mas vá comigo para o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo tem um conselho maravilhoso, tem uma instrução maravilhosa de Deus sobre questões financeiras. Capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. 1 Timóteo 6, verso 9. Quem achou, diga amém, Jesus. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, versículo 10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Diga assim, meu irmão: misericórdia. Há um perigo muito grande que muitos, eles sucumbem diante desse perigo, que é o poder do dinheiro. O dinheiro tem poder, o dinheiro representa poder, e o Senhor está dizendo que o amor ao dinheiro, presta atenção, ele não diz que o dinheiro é o problema, ele não diz que a riqueza é o problema, ele diz que é o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, é isso que ele está dizendo aqui, né? Isso é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele completa dizendo: alguns nessa cobiça, tem gente que quanto mais tem, mais quer ter, e não importa a maneira, não importa se para isso tem que haver trapaça, tem que passar a perna em alguém, né? A pessoa não está preocupada com isso, ela quer ter mais, ela entra num ciclo negativo de cobiça, é isso que ele está dizendo. E ele diz aqui que alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, deixaram Deus, deixaram de amar a Deus, deixaram de confiar em Deus. Então eles desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se atormentaram. O dinheiro pode trazer tormento. Pode trazer tormento. Aquele homem da parábola de Jesus, Jesus percebeu, trazendo aquela parábola, mostrando para aquele rapaz que fez aquela pergunta, né? Senhor, o Senhor pode me ajudar com meu irmão? Dizer ao meu irmão que reparta a herança comigo? Certamente Jesus viu ali algo errado no coração daquele rapaz. Foi aí que Jesus traz essa parábola. E nós precisamos estar atentos sobre como está o nosso coração em relação às riquezas, em relação aos bens materiais. Eu quero que você volte lá para a parábola, vamos voltar para Lucas, capítulo 12 novamente, né? Qual foi o efeito da riqueza
no coração daquele homem. Aquela colheita muito abundante, o que isso gerou no coração daquele homem? Primeira coisa, no versículo 17, diz assim: arrazoava consigo mesmo, que farei? Que farei, pois não tenho onde recolher a minha colheita. Então aquilo trouxe uma preocupação demasiada no coração daquele homem. O que eu vou fazer agora? Né? Eu tenho uma colheita grande e eu não tenho onde recolher os meus frutos. Aquilo preocupou, trouxe uma ansiedade, uma preocupação ao coração daquele rico fazendeiro. Ele pensou somente nas coisas terrenas. Versículo 18, vou ler de novo. Farei isso, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então ele mostrou que ele pensou apenas naquilo que é material. Ele vivia, juntava e pensava apenas nesta vida. Querido, querer prosperar, querer ter renda maior, querer ter negócio próprio, querer ganhar muito, não é o problema. Volto a dizer isso aqui. Não é isso o foco do Senhor Jesus. Ele não falou nada contra as riquezas. Mas aquele homem reconheceu que ele desconhecia a verdadeira riqueza. Ele desconhecia a fonte da verdadeira riqueza. Ele pensou somente naquilo que era material, não é? Para que você cresça, para que você rompa, para que você prospere muito, essa lição que Jesus está nos ensinando aqui, ela é muito importante, para que o dinheiro não se torne um tormento na nossa vida, para que o dinheiro não seja um verdugo, alguém que possa estar ali, ao invés de sendo bênção na sua vida, possa estar trazendo peso, preocupação excessiva, né? Maravilha, graças a Deus, meu querido, minha querida, meu desejo, né, que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que você tenha sido tocado, despertado por Deus, de que existe algo muito importante na nossa vida, que nós não podemos negligenciar de forma alguma, que é o nosso crescimento espiritual, é o nosso relacionamento com Deus. É dessa forma, nos aproximando de Deus, buscando a face de Deus, procurando participar dos cultos da igreja, regularmente, levando nossa família, nossos filhos à igreja, é que nós vamos nos tornarmos ricos diante de Deus, ricos aos olhos de Deus, porque nesse relacionamento com Deus nós vamos crescer espiritualmente. E esse crescimento espiritual é a maior riqueza que um homem, que uma mulher pode ter, que uma família pode ter, um povo, uma cidade, uma nação, né? Uma nação que está perto de Deus, a palavra do Senhor diz que é uma nação feliz. Olha que coisa maravilhosa, né? É tudo de bom, é tudo que a gente quer. Pois bem, agora eu quero convidar você para um momento muito importante do nosso programa, que é o nosso momento de oração, é o momento de falar com Deus, é o momento de você abrir seu coração, é o momento de você dar uma paradinha aí, né, no seu mundinho e você se abrir para o mundo de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós achegamos a Tua presença. Eu me achego junto com todas as pessoas que participaram do nosso programa de hoje. E eu peço, Deus, que a Tua graça maravilhosa, que o poder do Senhor possa invadir agora todos os lares, todos os corações desses que estão ligados conosco. Que esta palavra, Senhor, sobre a importância, meu Deus, de estarmos perto de Deus, mais perto do Senhor, que ela possa ter despertado os corações. Que
aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por enfermidades, lutando com algum tipo de enfermidade, alguém que esteja hospitalizado, que está me assistindo no hospital, alguém que tem um ente querido doente, um pai, uma mãe, um filho. Deus, socorre agora. Eu me uno a essa pessoa em fé, intercedendo diante da tua presença, pelo teu socorro, pelo teu agir, porque a tua palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus, age, libera uma palavra de bênção, de vitória. Também eu oro pelo Brasil. Senhor, não posso esquecer de orar pela nossa nação. Esse momento difícil, político, econômico, que o país vive. Senhor, abençoa os políticos, abençoa aqueles que têm, meu Deus, a autoridade em suas mãos. Meu Deus, que eles possam exercer os seus mandatos, que eles possam trabalhar na função que foi designada a eles, da melhor maneira possível. Ah, Deus, libera os caminhos do Brasil, muda a sorte da nossa pátria, da nossa nação, e nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu querido, minha querida, eu espero que esse momento tenha sido especial para você. Quero deixar aí o convite para você de Uberlândia estar conosco aqui nos nossos programas. Toda semana nosso programa está aí no ar. E também aqui na nossa igreja, você participar dos nossos cultos. Venha com a sua família, venha com seu cônjuge, venha com seus filhos, né? E eu tenho certeza, Deus vai fazer muita coisa boa, maravilhosa na sua vida. Fica aí o nosso convite e eu me despeço de todos agora. Até o nosso próximo programa aqui na TV Gênesis ou aqui na nossa igreja, se Deus quiser.